Então, para mim, o Venâncio Mondlane, do jeito dele, pode ser questionado, mas nós já tivemos vários governos sombras. Está a dizer que esse posicionamento... Então, para ele, é democracia. É uma tentativa de chamar a atenção. É justo, sim, para debater, para começar a incluir. Quando eu digo que isto não pode, não significa que não pode no seu verdadeiro sentido. Mas também pode-se estudar por que conseguiram esses títulos. Será que eles merecem? Então é preciso entender como é que o Estado funciona. Um Estado tem um chefe do Estado, que é o Presidente da República. O Presidente da República tem que tomar nota sobre isto. Ele tem que assinar, tem que legalizar a entrada desses produtos. Porque isto está-se a falar de todo, não é dar um setor ou uma família, todos os moçambicanos, mensalmente. Então, nós formos a fazer isso de forma aleatória, vamos criar o problema que hoje Venâncio está a criar. Vamos criar problemas com o setor comercial. Aquele senhor que tem uma mercearia, que tem uma banca, que está a vender, que alimenta os filhos, se a gente distribui 50 quilos, uma cesta básica para cada moçambicano, ele vai ter que fechar, porque já ninguém vai comprar arroz. Seria mensal durante quando 6 meses. Por 6 meses. Sim, até que os mesmos produtos que nós consumimos aqui sejam, quer dizer, os moçambicanos sejam capazes de produzir os mesmos. Então nós estamos a criar um fundo africano Fome Zero. Ok. Então este fundo tem que ser canalizado também ao nível, na África do Sul já está a acontecer, assinamos, e agora tem que ser transferido para Moçambique através do Partido PIMO. Então este fundo é um fundo africano. Por quê? Quando entramos no século XXI, então disse que nós podemos morrer por outra coisa e não por fome. Então nós criamos no Brasil? Sim, então criou-se esse fundo. Então nós, através das nossas parcerias, criamos condições para que isto fosse entrar em cada província, recebesse 150 mil toneladas. Que é uma iniciativa regional. Sim. Que aqui em Moçambique, o focal point é o PIMO. É o PIMO. Certo. Então, já ficou claro? Já foi pedir um apoio aos árabes. Banco Islâmico. No Banco Islâmico. E conseguiu esse apoio. Não sabemos como é que terminou no mandato do presidente Chissano. Foi há muito tempo. De verdade, não vou dizer, pode vir a ser o mesmo apoio desse Banco Islâmico. É o fundo africano. Dessa vez é o fundo africano. E não só, ele tem um projeto de um banco, cujo esse banco vai emprestar às pessoas o dinheiro e sem nenhum juro. Então, é claro que aqui já temos alguns bancos que têm a ver com o próprio islamismo, mas tem juros. Mas o banco do presidente Sebinde não tem nenhum juro. Eu posso aceitar como pessoa, como amigo dele. Aceito. Também aceito que vamos receber comida. Mas temos aqui em Moçambique também ação social. Então, esse organismo, Instituto de Ação Social em Moçambique, está à espera. Não é qualquer pessoa que é elegível para receber comida do Estado. É claro que tem aqueles que estão desprovidos, eles não podem fazer nada, não fazer nada na vida, não trabalham. Esses podiam ter esses tipos de subsídio. Isso para quê? Para não destruir a economia de um país. Certo, mas o Jacob Sebinde está a trazer um novo paradigma. Um dado novo. Não está a olhar para os ricos, para os pobres, para os vulneráveis. Está a dizer que todos são iguais, vão receber cesta base. Sim. Está a ver o PIMO lá na zona nobre da cidade de Maputo. De verdade, eu trabalho. Aqui é a casa do ministro. Mas o meu salário não chega. Eu preciso disso. O meu salário só dá para uma semana. Então, cesta base. Eu também acredito que eu sou legível para receber essa comida. Tem
muitos assuntos que tem muitos debates. Este é mais um debate. É um assunto a ser debatido. Podemos acabar um mês a debatermos sobre heróis em Moçambique. Porque esses heróis, no seu verdadeiro sentido, eu não sei se espelham as caras de todos. Afinal de contas, o que é um herói? Um herói é aquele que combateu, é aquele que tem uma única cara, uma cor partidária. Isso também deixa a desejar. Em algum momento, isso cria um debate dentro da sociedade moçambicana. Hoje, quando o Venâncio levanta um assunto igual, também fico dividido. Porque em Moçambique nunca vimos outros heróis dentro deste solo pátrio. Então, olhando para aquilo que é levantado aqui, também fico dividido. Talvez porque os que militam, os que professam a um partido que é libertador deste país, eles é que merecem. Mas olhando para aquilo que nós vimos nos anos passados, tem homens que deixaram legado dentro deste país. Sem dúvida nenhuma, eles deixaram legado. Por que em Moçambique ninguém da oposição já mereceu esse título de herói nacional? Até André Matsangaíça, por que não é herói nacional? O Dhlakama, Afonso Dhlakama, por que não é herói nacional? Porque em algum momento ele trouxe mudanças dentro deste país. Nós reconhecemos. Não só ele, outras figuras que mexeram. O Azagaia é um homem emblemático não só no nosso solo, ele deixou legado dentro deste país. Apesar de muita desinformação, mas o Azagaia fez parte. Eu não quero tirar mérito aos camaradas, mas tem outros heróis que nós conhecemos. Depois de 20, 30 anos, eles foram postos como heróis nacionais. Não queremos tirar porque nós não estávamos na luta de libertação deste país. Mas essas outras individualidades, para mim, merecem ser heróis. E de verdade, dentro deste país, há muita tinta que vai correr. Por causa disto, parece que este país só pode pertencer e ninguém pode opinar dentro deste país todo. Exemplo, as manifestações hoje que estão a aparecer também é um problema para este país. Há muitas pessoas que vão sumindo aos poucos, mas também podemos receber uma educação de alguns países que também atravessaram. Podemos aprender da Venezuela, podemos aprender da Síria. Aquilo que aconteceu dentro desses países eram países que começou não pela guerra, pequenas manifestações. Obrigado, Jalo. E isso foi ignorado, as pessoas não entenderam as pequenas manifestações do povo sírio. E hoje criou uma guerra que dura mais de uma década, quase 14 anos. Há uma guerra que não para em nenhum momento, porque eles estão a ignorar o diálogo só por coisinhas tão pequeninas. Obrigado, mas a Venezuela também criou também focos, tudo partiu da corrupção,
da desordem constado com aqueles que controlavam o regime, é preciso em algum momento ouvir alguns focos, porque isso pode criar um barulho que vai criar uma guerra sem saída. Hoje esses países estão em caos por coisinhas iguais a esses. Obrigado, por obrigado, que não ceder, que ouvirmos primeiro quem deve ser herói, afinal de contas, dentro deste país. Obrigado. Eu não quero ser herói. No meu partido ninguém quer ser herói. No Partido dos Verdes não queremos ser heróis. Mas se há um merecimento, nós temos que receber aqueles que merecem, que deixaram legado dentro deste país. Tem heróis que não conhecemos o legado deles. O ser herói significa um legado, aquilo que as pessoas deixaram. Na educação, podemos ter pessoas que têm legado. Em Moçambique, no Partido Frelimo, eu conheço algumas pessoas que já foram grandes figuras que não têm esses títulos de heroísmo. Já levamos aí. Muito obrigado. Penso que esse célebre ficou. Miguel, qual é a análise que faz a priori da live Venâncio Mondlane, e principalmente sobre essa questão de heroicidade? E depois vamos à questão da data de amanhã, que ele considera um feriado por conta dos ditos, daqueles que ele considera os verdadeiros heróis, que diz que em cada família é o herói, fazendo aquilo que é a legenda do vídeo que aqui passamos. Qual a análise que faz? Muito bem. A retórica, ela é uma arte, e geralmente a retórica diferencia-se muito da filosofia da linguagem em 2 pontos. Porque a filosofia da linguagem, ela tem como o pressuposto as palavras e os seus significados. Mas a retórica, ela tem como um pressuposto convencer sem importar com a verdade. Então, o que o Venâncio Mondlane traz como discurso para substanciar esta decisão, esta posição dele com relação ao dia de amanhã, penso que não passa de uma falácia. Atacar, chama-se em filosofia, em latim, ad baculum, ad populum, quer dizer, ataca pessoas para justificar uma posição. Eu acho que os heróis que lutaram pela independência de Moçambique não merecem o discurso do Venâncio Mondlane. Óbvio que esta metamorfose, esta mudança no sistema do governo que a Frelimo foi trazendo em detrimento da maioria para confortar uma pequena burguesia, isto é notório que o povo também reclama por isso, mas não podemos ao todo silenciar aqueles que lutaram pela pátria. Então penso que o discurso desta figura, Venâncio, tem uma tendência. Venâncio, ele traz uma figura para desviar aquilo que é história. Tu nunca podes desviar a história da humanidade. Tu nunca podes desviar a história de uma civilização, a história de uma sociedade. Porque Moçambique, o que constrói a nossa cidadania hoje, graças àquela história. O que lhe dá esta liberdade dele falar o que quer falar, o que nos dá o direito de manifestarmos aquilo que está plasmado na Assembleia da República, ou seja, no Constituição da República, a Lei-Mãe, é por causa desta independência que nós alcançamos em 75. Então, estas figuras que lutaram por esta independência merecem respeito. São heróis. Então, quando ele diz que os verdadeiros heróis, eles, em outras palavras, está a dividir as águas. Está a dizer que aqueles que pertenceram a Frelimo, então não devem ser considerados como um grupo, heróis de um grupo de pessoas. Sim. Então, fazendo uma hermenêutica ou uma exegese do seu discurso, ele quer tentar dizer que todos aqueles, desde Eduardo Mondlane, e desde Samora Machel, Josina Machel, e todos esses não são heróis. Ele está a tentar tirar todos esses e trazer. Não negamos que a Zagaia contribuiu.
Até porque a arte, como a música, por exemplo, Platão já dizia na sua Carta à República, que é uma arte digna de ser cultivada porque ela tem um papel fundamental na sociedade. A Zagaia trouxe a ideia do povo no poder. Então, ele traz uma proposta para que o mesmo povo descubra que eu tenho poder. Mas este povo, no fundo, não tem este poder. Como nós... Então, cabe aos partidos políticos, cabe à sociedade civil, levar este povo, devolver ao povo. Ou seja, levar este poder, devolver ao povo. Então, ele contribuiu mais da maneira que esta figura está a fazer, nada contra, nada pessoal, mas da maneira como o Venâncio Mondlane está a trazer esta prosopopeia toda, ele quer se substanciar, ou seja, ele quer usar a morte de Azagaia, a morte do Elvino Dias, a morte do Gwambi, como um trampolim para a sua hegemonia política. Então, e mais ainda, se ele traz esta visão, em outras palavras, ele quer olhar a Frelimo como aquele que assassinou os verdadeiros heróis. Então, quando nós comunicamos, quando fazemos uma comunicação social, uma comunicação pública, temos que ter em conta 3 elementos fundamentais. Primeiro, os valores éticos e morais. Segundo, qual é o impacto, seja positivo ou negativo, daquilo que nos... Porque quando uma coisa é dita, ela vai transformar a sociedade. A palavra é muito poderosa. Ela transforma a conduta social. Então, eu penso que não há razões para ele trazer esse tipo de discurso. Tudo bem, até que podemos, em outras palavras, incluir a Zagaia, incluir essas figuras todas como heróis, porque realmente eles lutaram, de uma ou de outra forma, lutaram. Mas por que não podem serem celebrados os dias 3 de fevereiro? Por que não podemos fazer isto? Obrigado, Luís. E Nokjala, olha para este discurso de Venâncio Mondlane no mesmo prisma do Miguel Luís, que é a questão de usar essa situação, usar essas pessoas como a Zagaia, usar a morte de Elvino Dias, do próprio Paulo Gwambi e outras pessoas que foram perdendo a vida neste processo para ganhar um fortalecimento político. Primeiro, olha também para este posicionamento de Venâncio Mondlane como uma tentativa de desvalorizar os heróis que fomos aqueles que fomos tendo como os conhecidos durante esses anos todos. De verdade, eu nem cheguei a desvalorizar nenhum herói. Não, falo do discurso mas do próprio... eu falei mais da inclusão. Eu entendi a explanação do Mbembela, o que queria dizer, a pergunta, mas para o meu caso, eu não desvalorizei a ninguém. Não, estamos já falando... Já não sim, eu percebi. O próprio discurso de Venâncio. Isso porque, só que a forma como nós, esses heróis, porque também não é possível, é preciso inclusão. Acho que a falta de inclusão, para mim, o que eu questiono... A questão para o Jala não é que... A questão para mim não é que os heróis conhecidos não sejam heróis. De inclusão. É a exclusão de outros que merecem esse estatuto. Que não não outros merecem e outros não merecem. Por quê? Esses títulos atribuídos a um grupo e outro não. Ao olhar isso aí de verdade, nos deixa a desejar. Porque estamos num país democrático, que acredito que em toda parte do mundo as coisas não são olhadas deste jeito. Só pode ser esta seita que tem direito de ter heróis nacionais e outros são desvalorizados. Por que na vida, na história moçambicana, nunca tivemos um herói nacional que vem do outro lado?
Então, isso nós tínhamos que começar a pensar no país que nós queremos, que o problema da inclusão, a exclusão, há muita exclusividade dentro deste país. Devem ter direito, será que essas todas figuras não merecem? Falo daqueles que trouxeram a democracia dentro deste país, que debateram sobre assuntos nacionais, que fizeram até no dia de hoje este país ter uma Constituição. Por que eles não podem ter direito de, pelo menos, ter esses títulos todos? Ou artistas de renome que extravasaram outros pontos do mundo, como o Azagaia, que foi cantado em toda a parte do mundo. Eu não falei de outras pessoas, mas indo para a figura dos homens que tombaram naquele lugar, também pode merecer, por uma razão. Por quê? O assunto deles é a causa social, política. Eles lutavam pela defesa da maioria, por causa desta porção da defesa da maioria, e tombaram na guerra. E essa guerra foi de armas também. Pode mesmo vir a ser com regime, que eu não confirmo, ou alguns oportunistas, mas nós tínhamos que dar um reconhecimento. O próprio Estado, em algum momento, tinha que levantar e dizer que sim, esses merecem, caíram e tombaram na guerra. E a forma como eles tombaram, eles merecem. O Gwambe era muito novo, era um jovem professor que de verdade já aparecia nas redes sociais, na televisão, inclusive esta televisão, várias televisões, mas era diferente do Elvino Dias, que já tinha caminhado, já tinha feito uma longa caminhada. Então, eles também podiam merecer por terem tombado pela causa justa da democracia deste nosso país. Então, a causa, para mim, é que conta. Não vamos olhar o Venâncio, porque o povo se levantou. Eu vi muitos partidos, sociedade civil, nem eu me simpatizei com a causa desses dois grandes senhores quando eles tombaram pela causa. Nós temos que olhar a causa. O que está em causa aqui é a causa. Por que eles não podem merecer? Ok, certo. Jala está a dizer em linhas gerais que reconhece os heróis que vêm da luta de libertação, mas também defende que devem ser inclusos outros heróis que não sejam ligados. É claro, porque... E a questão de não se comemorar o dia 3 de fevereiro, que é o tal dia instituído como Dia dos Heróis, para passar a se comemorar apenas de verdade, isso é mais para uma reflexão. Venâncio Mondlane criou um governo paralelo, um governo sombra, que o presidente Yacoub Sibindi um dia também criou no papel. Falou desse governo, fez um lançamento e depois não teve pés para andar. Então, para mim, o Venâncio Mondlane, do jeito dele, pode ser questionado, mas nós já tivemos vários governos sombras. Quer dizer que esse posicionamento... Então, para ele, é democracia. É uma tentativa de chamar a atenção. É justo, sim, para debater, para começar a incluir. Quando eu digo que isto não pode, não significa que não pode no seu verdadeiro sentido. Mas também pode-se estudar por que estes conseguiram esses títulos. Será que eles mereciam?